Fala, rapaziada, beleza? Bom, começando aqui mais uma vez o melhor pós-jogo do Brasil e rapaziada, a vitória do Coringão na Libertadores, hein? Foi contra o Santa Fé, Estudiantes de Santa Fé, o União de Santa Fé, não sei. Tem esses times aí fora do Brasil, é tudo Estudiantes, tudo União, mas só sei que o Coringão está invicto na Libertadores, está com 100% de aproveitamento. São duas vitórias por 2-0 sem tomar nenhum gol. Mérito do Fernando Diniz? Será? Será que já é o dinizismo? Será que vocês estão sentindo o dedo do Diniz? Então, rapaziada, vamos nessa. São o quê? São 3 jogos já do Fernando Diniz com um aproveitamento, digamos, de 100% não, porque teve um empate. Mas o que? Daí uns 60, 70%. São 3 jogos, não tomou gol em nenhum dos três. Foi a estreia na Libertadores, o derby contra o Palmeiras com 2 jogadores a menos e ainda teve um empate com sabor vitória, né? Até porque esse empate, se você for ver pela pontuação no Campeonato Brasileiro, foi melhor pro Palmeiras do que pro Corinthians, porque o Corinthians ainda é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas, pelo jogo, do que aconteceu do decorrer da partida, foi bom pro Corinthians, até porque tava com 2 jogadores a menos e não tomou nenhum gol. E agora esse jogo, dentro de casa, foi a estreia na Libertadores, jogando em casa e o Corinthians ganha de 2-0. Foi um jogo que no primeiro tempo eu percebi que estava um jogo mais estudado, mais da parte do Corinthians do que do Santa Fé, porque o Corinthians tinha posse de bola, mas não estava conseguindo criar. Eu não sei se era porque os jogadores ainda não estão entendendo o tipo de jogo, de dinâmica que o Diniz pede, que o Diniz estava querendo, ou se realmente estava estudando os Estudiantes para saber como atacar melhor. Embora se você estivesse estudando um time, vendo como atacar melhor, como o time se comporta defensivamente, você aproveita as oportunidades que tem, né? E no primeiro tempo o Corinthians não aproveitou. Mas é, a partir da parada técnica ali, que o Diniz deu algumas instruções, o Corinthians melhorou um pouco. Ainda não foi o suficiente para criar alguma coisa, mas ele melhorou seu posicionamento, seu toque de bola, inversão de jogo, deu uma melhorada. Teve um susto ali que eu não sei quem foi o jogador do Santa Fé, chutou em gol e o Hugo Souza defendeu, né? Ele defendeu pra frente. Beleza que não cedeu o escanteio, mas o rebote veio pro jogador dos caras, Hugo. A galera vai falar que você fez uma defesa no primeiro tempo, mas pô, é padrão de goleiro. Beleza, eu acho que foi no susto a sua defesa, mas não se rebota a bola pra frente. Não se rebota a bola pra frente. Rapaziada, eu não tô criticando o Hugo, tá? É só apenas esse lance. Igual o lance que ele tentou sair jogando com os pés e chutou a bola pra fora várias vezes. E naquele lance do recuo, que eu acho que foi o Gabriel Paulista que recuou pra ele, que ele foi passar o pé por cima da bola e a bola passou por debaixo do pé dele. Então, esses são os únicos pontos negativos que eu tenho do Hugo Souza na partida. Esse rebote pro meio pra frente, né? Pro meio da área pra frente. Que não foi pro meio da área, né? Foi pra fora. Mas esse rebote pra frente que acabou voltando no pé do jogador adversário. E essa saída dele com os pés, que pô, é terrível, cara. Diniz, melhora isso do Hugo, cara. A gente sabe que você vai fazer isso. Você vai melhorar o jogo dos pés do Hugo. Então, você tem bastante trabalho pela frente. Fora isso, rapaziada, foi um jogo do Corinthians muito técnico, podemos se dizer assim, né? Muito congestionado no meio-campo. O Corinthians estava jogando com bastante profundidade, não tava jogando com bastante toque de bola no meio-campo e um pouco nas laterais. Isso no primeiro tempo, tá? No segundo tempo, o Corinthians mudou totalmente seu posicionamento dentro de campo. Não é à toa que fez 2 gols, né? E ele, o xerife Gustavo Henrique, pra mim, o melhor da partida, tá? O melhor da partida, sem dúvidas nenhuma. Porque foi bem defensivamente. Ele, pra mim, eu tava tendo a percepção que ele estava sendo o jogador de destaque defensivo do Corinthians. E ofensivamente também, com o gol do Ranieri, que foi uma cobrança de escanteio ou foi de falta, cara. Agora eu não vou lembrar. Que a bola vai para ele, ela é cruzada no segundo pau, ele cruza, toca de cabeça pro meio da área, para dentro da área, pro Ranieri, que o Ranieri acaba abrindo o placar de 1-0 pro Corinthians. Então, foi um cara que teve o seu destaque na partida, não só por esse gol, mas posteriormente no seu segundo gol, que foi um golaço, rapaziada. Bola cruzada dentro da área, que eu acho que também foi de escanteio, não foi de falta essa daí. Que ele caindo ali, dá uma joelhada na bola, lembrando muito aquele voleio do Jô, vocês se lembram? Aquele voleio, aquele
a lá Snyder, podemos se dizer assim, que fez um puta de um golaço. Então, Gustavo Henrique, o melhor zagueiro e o melhor centroavante do Corinthians, rapaziada. Melhor que o. Pô, Pedro Raul, nem impedido consegue fazer o gol, cara. Nem impedido. Ele sabia que tava impedido. E por que pelo menos não tentou? Ah, pelo menos eu tentei, né? Ah, se eu consigo. Aí vai com aquele psicológico, né? Se eu impedido, eu conseguir fazer um gol, imagina eu sem estar impedido aqui, com uma chance boa. Pô, faz o golzinho ali mesmo estando impedido, cara. Que mesmo você sabendo que tá impedido, que você vai colocar na sua cabeça, ah, é fácil fazer o gol. Eu sei como fazer o gol, tá ligado? Você vai colocar isso na sua mente e vai ser mais fácil fazer o gol, chegar no gol. Um ponto negativo que eu tenho do Diniz nesse jogo não, né? Do Diniz em si, é a demora para fazer substituição. Eu entendo que com um time bem encaixado ali, você não quer mexer no seu time. Mas uma peça ou outra dá pra você trocar, que você percebe que não tá no nível do seu time, não tá jogando com o volume de jogo que você montou pro seu time. Tem uma peça ou outra ali que tá um pouco mais abaixo. Um deles foi o Breno Bidon. Eu percebi que o Breno Bidon estava muito abaixo. E não é de agora que a bola chega nos pés do Breno Bidon e ele não cria nenhuma jogada. Ele pega a bola, segura, às vezes, com essa segurada dele, ele acaba matando o contra-ataque do Corinthians, acaba matando alguma jogada mais rápida ali, podemos se dizer, né, que ele estava do lado direito e com a ultrapassagem do Mateuzinho pelas costas dele, sem marcação, ele segura a bola, não toque pro Mateuzinho a tempo e acaba matando uma possível contra-ataque, podemos dizer assim, né? E falta muito ainda para o Breno Bidon realmente de fato ser um meio-campista ofensivo. Eu percebo que ele pega a bola, segura e acaba recuando ou pro volante ou pros zagueiros. E se era para substituir, para melhorar o time ofensivamente, eu acho que deveria ter tirado ele há mais tempo, colocado o Carrijo, o Matheus Pereira. Não sei, aí é com o Diniz, né? Mas eu acho que daria para fazer essa substituição, tirar o Breno Bidon um pouco antes, por causa desse tipo de jogo. Se ele era um cara que tava do lado direito para dar um suporte ao Mateuzinho, nesse jogo ele não, ao menos eu tive a percepção que ele não deu nenhum suporte, porque por causa disso, porque quando ele pega na bola, automaticamente você percebe que o Mateuzinho ele passa em profundidade e muitas vezes o Breno Bidon segura essa bola e acaba não tocando e matando uma possível chance de um contra-ataque ou de um ataque do Corinthians, né, uma jogada ofensiva. E ele recuando a bola para os zagueiros, recuando a bola para volante, recuando a bola para o goleiro, ele faz o time se desmontar ofensivamente. Aí quando a bola volta de novo para ataque, tá todo mundo na defesa. Porque ele volta a bola pro zagueiro, o time adversário vai pressionar o zagueiro que tá com a bola e tem que tá dando chutão pra frente. Isso acaba matando. Então é mais um ponto que o Diniz tem que melhorar no próprio Bidon. Se ele quer evoluir, ele tem que melhorar isso, parar de jogar pra trás, porque o jogo é pra frente. Ele tem que fazer gol no time adversário e não chamar o time adversário pra fazer gol nele. Então que melhore muito isso, né? Mas foi uma partida boa dele, decente, digamos assim. Não foi uma partida genial, nossa, é a maior promessa do Brasil, Breno Bidon. Não, foi uma partida ok. Rodrigo Garro, cara, parabéns, Garro. Que partida, hein? Que partida. E Roberto abaixo. Não era um dos dias do Roberto. Se no pós-jogo passado eu falei que o Roberto perdeu aquele gol que era o gol do jogo contra o Palmeiras e no próximo jogo que foi esse contra o Santa Fé, eu não duvido nada dele fazer um hat-trick ali, fazer gol de todas as formas. E acabou não acontecendo. Foi um dia de Yuri Alberto sem ser o Yuri Alberto. Não sei se dá pra entender. É o Yuri Alberto, mas não é o Yuri Alberto. Porque não participou basicamente de ataque nenhum, nenhuma jogada ofensiva, não chutou um gol. Quer dizer, chutou em gol, né? Perdeu o gol. A lá Yuri. Mas não é digamos, uma partida ofensiva dele de centroavante, de atacante nato, do maior artilheiro da Neoquímica Arena. Não foi uma partida do que esperávamos dele. Quando é um atacante do Corinthians, eu espero que seja um cara que vai pegar a bola e vai estar municiando, não, né? Ele vai estar fuzilando o goleiro adversário a todo momento. Então, que pegue na bola, não tente procurar ângulo, cara. Fecha o olho e manda um bicudão na cara do gol. Cara, qual o medo de chutar de bico, cara, de dedão? Qual o problema? Sendo feio ou não, gol é gol. Gol é gol. Daí, super partidaça do Gustavo Henrique. Fez os dois gols e foi muito bem defensivamente.
Ótima partida também do Gabriel Paulista. Teve uma ramelada outra ali, mas ainda foi uma partida muito boa dele. Bidu, nível Bidu. Técnica, firula. Nada mais que isso, embora, se eu não me engano, o lance do primeiro gol foi ele quem chuta no gol, quem chutou no gol. E o goleiro rebotou essa bola pro escanteio, que gerou o escanteio do primeiro gol, se eu não me engano foi. Então, teve uma partida ofensiva do Bidu muito mais que do Mateuzinho. Eu não sei se era porque o jogo só estava proposto a jogar pelo lado esquerdo. Tava sentindo com mais confiança para jogar pelo lado esquerdo, mas faltou mais jogo do Corinthians do lado direito. Até porque dava para perceber que em muitos lances o Mateuzinho ele tava sozinho do lado direito e ninguém tocava a bola para ele. Não é, seu Breno Bidon? Partida também razoavelmente ok do André, não tem muita coisa a se destacar. Eu creio que se for para destacar a partida de alguém, vai ser do Rodrigo Garro, porque igual eu falei, o lance do primeiro gol do que foi o gol do Ranieri, foi o Bidu que chutou em gol, mas quem mandou essa bola pro Bidon, no caso eu falei Bidu, né? Bidon não, é o Bidu. Quem mandou essa bola pro Bidu, deixou ele na cara do gol, pode-se dizer assim, foi o Rodrigo Garro. Ele quem mandou essa bola em profundidade para o Bidu e ele que chutou em gol. Então, mais uma partida ótima do Rodrigo Garro, tá recuperando a sua confiança, recuperando o seu futebol, né? O famoso Garro Prime, que é o de 2024, tá chegando perto. Espero que ele passe essa fase que ele já teve no Corinthians, fique ainda melhor, né? Porque, porra, é o Garro, pô. É Coringão, filho. Vamos lá. Mas uma partida, ok, muito boa também do Ranieri, porque fez o seu gol, né? Não só por isso, mas é um cara que erra muito tecnicamente, ele é muito fraco tecnicamente ainda, mas defensivamente todo mundo sabe que ele é ok. Muitas vezes erra muitos botes, tá? Ele, quando tá na partida que ele tá muito eufórico, ele erra bastante ainda, mas, né? É o Ranieri. Ok, próxima partida agora contra o Vitória fora de casa pelo Brasileirão, que a gente precisa dessa vitória, tá? Precisa dessa vitória. O Corinthians tem que ganhar do Vitória, tem que ter uma vitória contra o Vitória para se afastar da zona de rebaixamento, levar os 3 pontos para casa, tem que responder no Brasileirão, já que tá jogando bem na Libertadores, né? Mostre que não é só bom em Copas, mas também no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que o Corinthians está jogando e também que é importante, né? Porque se o Corinthians. Não tô torcendo por isso, tá, rapaziada? Longe de mim torcer por isso, mas caso aconteça do Corinthians ser eliminado de Libertadores, Copa do Brasil, o Corinthians vai jogar o Brasileirão. Então, se penar no Brasileirão, ficar lá na parte de baixo, depois vai demorar pra engrenar. Ou quando acordar, porra, a gente tem que jogar no Brasileirão, já vai ser tarde demais. Então, tem que manter essa sequência muito boa nos campeonatos Libertadores. Não sei se vai ter foco na Copa do Brasil, né, em querer ganhar ela, mas eu creio que é pra ter também, tá? Porque, igual eu falei, Diniz, ganha essa tríplice coroa, tá ligado? Começa a engrenar no Brasileirão, arranca, vai lá pra cima, seja o primeiro time, o primeiro colocado, seja o campeão da Libertadores, vai se classificando da maneira que tá jogando aí. Embora o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo abaixo, mas foi um primeiro tempo ok. Eu entendi que foi um primeiro tempo que usou para estudar o time adversário, tá? Já que o Corinthians estava mais posse de bola, mas estava cedendo alguns contra-ataques. Mas foi um primeiro tempo mais estudado. Copa do Brasil também, que vai ganhando. Se precisar colocar um time reserva, às vezes os reservas acordam quando estiver jogando de titulares num campeonato à parte. Igual foi, deixa eu lembrar, acho que foi em 2024 que o Corinthians estava jogando, eu acho que era Sul-Americana com os reservas e chegaram até uma fase decisiva. Quando colocou o titular, os titulares perderam. Eu acho que foi. Então, às vezes os reservas precisam disso, de um campeonato para dizer que é deles, que esse campeonato aqui é de vocês, deem a vida por ele. Se vocês querem vaga de titulares nos outros campeonatos, não que esse aqui seja inferior. Pô, a Copa do Brasil não é um campeonato inferior, pô. A Copa do Brasil paga bem pra caramba, paga muito mais que o campeonato argentino. Então, porra, imagina o time reserva do Corinthians sendo campeão da Copa do Brasil, o time titular sendo campeão da Libertadores e um time misto sendo campeão do Brasileirão. Puta que pariu, isso é sonhar demais, porra. Isso é sonhar demais, caralho. Aí eu digo que meu coração não aguenta, o pai aqui infarta. Então, o próximo jogo contra o Vitória é no sábado. Provavelmente no domingo farei o pós-jogo, tá? Não tem muito o que falar desse pós-jogo, até porque é uma vitória pra gente, que foi daquele jeito, não foi do jeito Coringão, né, na Bacia das Almas ali, mas foi um jogo bonito de se jogar. Tem as suas ressalvas no jogo,
no jogo técnico do Ranieri ainda, uma partida mais abaixo do Mateuzinho, porque não estava sendo muito acionado, uma partida abaixo do Breno Bidon, porque não está sendo o jogador que a gente espera que ele seja, e mais uma partida do Hugo sendo o Hugo com bola nos pés. Então, esse foi o jogo do Corinthians, esse está sendo o meu pós-jogo agora. Que a gente ganhe do sábado, já falar domingo, que a gente ganhe sábado contra o Vitória. Mais um 2-0, 1-0, que seja o que for, tem que ganhar. É obrigatoriamente, é obrigação dos jogadores ganhar esse jogo. Então fiquem todos com Deus, até uma próxima e vai Corinthians. Eu tinha finalizado o vídeo aqui, mas eu vou voltar para tocar mais uma pauta. Teve uma notícia aí, rapaziada, que o Memphis Depay estaria bravo, puto com o Corinthians, porque o Corinthians errou, mas teve mais um erro, digamos, cirúrgico, né? Um erro do departamento médico do Corinthians na lesão do Memphis Depay, que ele poderia ter voltado, jogado alguns minutos contra o Palmeiras e poderia jogar de fato, eu acho, né, contra o Santa Fé, ou jogar pelo menos metade do jogo. Teve um erro do departamento médico do Corinthians que acabou piorando a lesão dele. E, cara, beleza que quem soltou essa notícia aí foram pessoas próximas do Memphis. Acabei também de ver um vídeo do Kaká, né? E o Kaká falou que eu gostaria que o departamento médico do Corinthians se pronunciasse e assumisse um erro. Então eu espero que eles assumam o erro deles, tá? Se eles erraram, e não é a primeira vez que faz isso. E se eles assumirem um erro, que sejam substituídos. Porque se o preparador físico do Corinthians, que estava lesionando todo mundo, que é do Dorival, foi mandado embora, junto com o Dorival, mas a gente tava pedindo para ele sair por causa desse erro dele, nesses erros dele. Então, que o departamento médico do Corinthians também seja mandado embora e seja contratado gente competente, porque não dá pra gente ter um jogador que se lesiona e o único as únicas pessoas que possam fazer esse jogador voltar a cometer tipos de erros dessa forma. Se eu não me engano, contra o Palácios, o Corinthians cometeu esse erro, aí a pessoa que era a médica do Corinthians, eu acho, né? Ela foi demitida. Teve outro jogador também que o Corinthians piorou a lesão dele e teve consequências para a pessoa do departamento médico. Então, se isso de fato aconteceu, tem que ser mandado embora, pois não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece e tem que ser a última. Então, gente incompetente não pode trabalhar no Corinthians, tipo o Okabe, tá? Que tá deixando a Neoquímica Arena abandonada e recebendo um puta de um salário. Então, da mesma forma que ele tem que ser mandado embora, o departamento médico também, por estar cometendo esse tipo de erro, principalmente o departamento médico. Porque se tá piorando, tá lesionando ainda mais os jogadores do Corinthians. Quando todo mundo tiver estourado aí, quem é que vai jogar? Vai pegar os conselheiros, os vitalícios? Vai pegar o Osmar para colocar ele de goleiro? Ou cabe acho que nem para isso ele presta, para ser gandula. Então, gente incompetente tem que ser mandado embora e tem que ser contratado gente competente. Espero, já que o Marcelo Paes chegou aí, que ele apure isso melhor. Solte uma nota falando sobre isso, tá? E que demita os responsáveis, beleza? Então, rapaziada, agora de fato, fiquem todos com Deus. Até uma próxima e vai, Corinthians!